esteja convosco. Ele está no meio de nós. O Evangelho de Jesus Cristo, segundo Marcos. Glória. Naquele tempo, saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Estava de cama, com febre, e Jesus chamou, segurou sua mão, ajudou. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os pôs em casa. Jesus curou muitas pessoas e não deixava que os demônios falassem, pois ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou, foi rezar no deserto. Simão e Jesus, quando o encontraram, estão te procurando. Jesus respondeu: vamos a outros lugares, aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. Pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Aleluia, 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 aleluia. Sentar um pouquinho para refletir aqui a palavra de Nosso Senhor. Palavra de... E quando Deus fala, Ele faz. Então, na hora que é anunciado, a palavra de Deus é anunciada. Todo tempo que é anunciada a palavra de Deus acontece. Jesus na sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. Ele estava rezando, a igreja católica ainda não. É bem mais, não tem nada. Então ele ia todo sábado, porque lá não vai instituir a Nossa Santa. Era o culto dos judeus, é só isso que tinha. Isso não parecia um sacrifício. Já expliquei, levava um boi, um bode, matava, era oferecido em sacrifício, metade era do sacerdote. Mas isso no templo, na sinagoga não. Sinagoga só lia a palavra, ia lá Lucas 4, e ele leu o hebraico, lendo aquilo que ele tinha lido. Então aqui ele sai da sinagoga e vai à casa de Simão e André. O nome dele hebraico não é Pedro, o nome dele é Simão. Nem Simão é português, né? Que deu Simão, tá? Então, Tiago e irmãos, e Simão e André eram irmãos. O Tiago vai ser o chefe da... Quando Nosso Senhor morreu, ressuscitou, que veio Pentecoste, eles distribuíram. Paulo foi pregar para os gentios, além João foi para Éfeso, lá no norte, por aí vai. Cada um foi para um... Chegando Jesus com Tiago e João, Simão, que fica do lado de Nazaré, em Cafarnaum. Lá, a sogra de Simão estava de cama. Era Covid? Não, estava de cama com febre. E foram dizer a nossa sogra. Brincadeira, tem muita sogra boa, né? Então estava com febre. Jesus, ele se aproximou, segurou a mão dela e ajudou. As curas de Nosso Senhor, para ver, não é tudo igual não. Tem hora que ele toca na pessoa, tem hora que não toca. A mão ajuda ela. Tem hora que ele não faz nada, que ele cura à distância. Então não é igual, né? O poder da pessoa, se você tiver fé mesmo, pedir a e tocar. E ela se levantou. Né? Então cada cura é um, certo? Não tocou em nenhum. Eles ficaram curados. A febre começou a servir. Dos sinais de que ela tinha sido curada, que na hora, ela estava doente, de cama, na hora ela se levanta e começa a servir. Né? O serviço cura, aqui nesse texto. Tá? Os 5 levaram lá para a casa do Pedro, um bocado de doente. A fama dele foi crescendo.
queria. Hoje todo mundo quer fama, né? Ele não queria. Levaram todos os... E aqueles que estavam com o possuído. E ele tanto cura, como ele tira o Satanás. Essa é a autoridade que ele tem. A autoridade de nosso Senhor. Qual é a autoridade? Você vai expulsar o demônio. Os fariseus, que é falar, hipócritas, né? Jesus, ele ensina e ele cura. Jesus ensina, o fariseu não tira cão de ninguém, tá? Essa é a autoridade dele. Mostra que ele tem um poder. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Claro que aqui é mais uma figura de linguagem, né? Tem uma igreja, tem as ruínas da casa, tem uma igreja sobre a casa. E ele curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. De novo, Marcos insiste que Nosso Senhor tem poder e autoridade de curar e tirar o demônio. Para nós é muito claro, mas tem gente que inclusive ensina teologia que diz que não tinha poder nenhum de tirar o demônio. Eu acho que não consegue nem ler tirar o demônio, tá certo? Mas, versículo 34, dava os demônios se calar, queria que divulgasse quem ele era. Também já disse aqui no Evangelho de Marcos, muito claro, da oração. Mateus fala muito dois só falando da lei do antigo Israel, né? Tanto que para Mateus é Moisés. Marcos, ele insiste na história que Jesus, que os demônios conhecem Nosso Senhor. Logo no início de cara, os únicos que conhecem Nosso Senhor é o demônio. Nem fariseu, nem saduceu, ninguém conhecia quem ele era. E o demônio conhece quem é Deus. O mal sabe quem é Deus. Queria que ele dissesse. Porque se dissesse, os fariseus viriam, prenderiam Nosso Senhor. Não era hora dele morrer. Ainda tinha 3 anos para anunciar o Evangelho, né? Para perdoar os pecados, porque o mais importante não é nem curar, é o pecado. Perdão do pecado é cura do coração. Até porque ele não curou todo mundo no físico. Perdão que ele dá o perdão. Claro que tem que ser através de sacerdote, porque a católica instituiu. Que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. Os únicos que conhecem Nosso Senhor é o... Está lá no Evangelho de Marcos. É uma carta de Marcos. Que os estudiosos chamam de segredo messiânico. Ele não queria, né? Passou o dia todo, tardezinha, muita gente. Quando ainda tardou, Nosso Senhor, e foi rezar sozinho no lugar deserto. Ontem teve aqui a vigília, né? A oração. Pouca gente vê, né? 4, 5. Pois ele fazia isso. Por que é que a gente faz aqui? Porque ele fazia. Mas eu não tenho tempo. Ele se retirava para um local à noite. Não fizer isso, se os padres aí não fizer isso, se retirar, fica difícil, né? Toda hora na mídia, a mídia cansa a gente, né? Hoje é interessante que diga aqui, a gente não pode ser escravo da mídia, né? Não pode dizer o que a mídia quer escutar. Isso é o que a palavra de Deus diz. Você tem que ser independente da mídia. Depois o padre não fala mais nada. Não é assim. Você tem que falar o que a palavra de Deus agradar. Você tem que falar. E rezar. Sair da mídia um pouquinho faz bem. Você deixa escravizar pelos elogios aí, não. Bem, então de madrugada ele se levantou, foi rezar no lugar de Pedro, que aqui é chamado de Simão, não é chamado de Pedro, Tiago, João, André, não senhor nem aí, né? Ele queria era rezar, né? Todos nessa hora, vamos sair daqui. Ele não era para ficar só ali na casa do Pedro. Anunciar o Evangelho a todos, saiu percorrendo a cidade da Galileia, anunciando o reino de Deus. O reino de Deus, e anunciando tudo aquilo que a igreja anuncia. Agora a quaresma, nós temos 40 dias para conversão pessoal, procurando, falei a Deus que a igreja fica aberta nesse período. Ano passado, março, estava lá na São José, foi o último dia. Dom Aldo veio, ele já estava com a Fortaleza fechou as igrejas. Então, esse ano não fez, né? Passe uma quaresma aí bem boa e a Páscoa, que é mais importante. Inclusive, para quem não sabia, é mais importante o Natal. A festa mais importante é a ressurreição, né? Que ano passado nós não tivemos. Vamos continuar assim, do jeito que nós estamos, bem ordenado, bem direitinho, né? De todas as igrejas. Vamos a outros lugares, também ali.
Eu veio anunciar o evangelho para todo mundo. Todo mundo se converte. E se não se converter, pode ser salvo? Não. Se não pedir perdão, pode. No céu só entra quem todos, mas nem todos escutam. Vocês sabem muito bem, né? Todo mundo. A igreja anunciando que Deus quer. O que a igreja estava por toda a Galileia, pregando na sua sinagoga, as igrejas deixando os demônios. Bem nesse negócio de expulsar demônio. Marcos é o evangelho menor. Só tem 16. É o mais antigo dos evangelhos. Não é o mais antigo dos livros do Novo Testamento. O mais antigo do livro é Tessalonicenses. Primeira carta. O evangelho dele conhecia esse escrito de Marcos. E parecido, mas não é igual. O livro de Jó. Jó era um sujeito do Antigo Testamento e ele seguia justo. Quando você ouviu falar, você está lendo aí o Antigo Testamento, dizendo fulano e tal era justo aí, quer dizer que ele seguia a lei, os mandamentos. A justiça do Antigo Testamento era seguir a lei do Antigo Testamento. A justiça do Novo Testamento é seguir a lei. Seguir a lei. E era rico, era muito rico. Jó, não é mentira, é verdade que está escrito lá. Nosso Senhor para provar a Jó. Nosso Senhor falou, olha como Jó, ele segue a lei. Diz, Satanás é bicho ruim, né? Por isso não vai atrás não. Satanás diz, que esse Jó é justo? Ele é justo porque é filho, ele tem muito gado, tem ovelha. Aí Deus disse, pode tirar. Perdeu os rebanhos, é o Jó capítulo 1 e 2. Perdeu os filhos, perdeu tudo que tinha. Tudo, de uma hora para outra ele perdeu. Tem gente assim, né? Que é rico e perde a riqueza. E Satanás disse, eu vou tirar tudo que ele tem, tu vai ver que ele vai te amaldiçoar. E Jó não amaldiçoou a Deus. Disse que esse homem era justo. E Satanás depois dele, ver se ele não vai te amaldiçoar. E Deus disse, pode adoecer o Jó. E a doença lá, que era incurável, ficou cheia. Sabe foi o que Jó disse? Nu nasci do ventre da mãe, nu voltarei, bendito seja o nome do Senhor. Cheio o nome do Senhor. Não amaldiçoa a Deus, que era o que o Satanás queria. O dinheiro, tirou o terreno, tirou os gados, e ele continuou fiel a Deus. Fala um bocado de coisa, mas a fé ele não perdeu e ele não dele, né? Essa não morreu. Dizer, tá vendo? Amaldiçoa a Deus, que tu não já tem nada mesmo. Não tinha nada, a mulher ainda vem cutucar nos ouvidos dele para amaldiçoar, e ele não amaldiçoou a Deus. A leitura é dele aqui, ele fala o cumprimento dele. O que eu contei aí foi Jó 1, 2. Aqui, Jó 7, os filhos, seus netos, a seguir a lei de Deus. Isso é pregar. Todo mundo tem que pregar o evangelho. Ensinar o evangelho. Aqui é a pregação. Então, para ele, não é motivo de glória. Para ele se jactanciar. Não, é uma necessidade e uma imposição. Repito, ele vai dizer, ai de mim, se não pregar o evangelho. A pregação dele, pessoal, foi um encargo conferido a ele por Deus. Recebeu a paga. O próprio evangelho, nosso Senhor diz, merece o salário que veio da pregação. Quer dizer, a comunidade tem que sustentar. Ele anunciava o evangelho, tudo ele deixava para a comunidade. Se ele pegava dinheiro da comunidade, levava para outra. Mas ele não ficava com dinheiro. Então, Pedro, quando sai para pregar, levava a mulher. Casado, né? Ele não tem mulher, né? Ele não queria dinheiro. Ele pregava e deixava o dinheiro. A iniciativa não é minha, porque ele foi chamado. A iniciativa é de Deus. Se Deus dá uma vocação, você tem que fazer. Se Deus deu um dom, você tem que exercitar o dom. Volto a dizer, você que é casado tem é um encargo que me foi. Então o meu salário, ele não quer dinheiro. Isso torna a pessoa livre. Faz, né? Não fica com obrigação. Só vou celebrar a missa se me pagar. Não. Vai pregar o evangelho e acabou. Livre em Deus, porque pregava o evangelho gratuitamente, e era escravo, porque ele se colocou a obrigação de pregar. Ele era escravo porque tinha uma imposição que ele se colocou de pregar o evangelho, mas era livre porque ele pregava da maneira gratuita.
Paulo escreve muito bem. Fez isso para quê? Para ganhar converter as pessoas, né? Como hoje a igreja anuncia que a salvação veio pela igreja, mas esquece um pouco esse negócio do Paulo. Paulo queria converter as pessoas, batizar, e não, diz, não, cada um fica na sua religião e vai ser salvo. Para Paulo não é assim não. Se há, e só vai ter. Salvação vem por graça de Deus, numa vida de fé. Quem nasce no outro, isso é uma religião decente, né? Nem toda religião é religião. E para ele através da igreja. Mas não tem esse negócio de não vou batizar mais ninguém porque eu tenho que os padres aí falam, né? Contra o que Paulo fazia. Ele batizar mesmo e anunciar o Cristo. Para que ele diz, ganhar o maior número possível, converter as pessoas. Para quem? Para ele não, para Cristo. Que é outra coisa que a gente não chama a pessoa tal. Aí no dia que o padre escorrega, pronto, fica tudo doido. Então é a Deus. É a Deus, o padre, ele tem que levar a pessoa para ele. É essa a função dele. Com os fracos eu me fiz fraco. Ele se fez tudo com todos. Quem era fraco, ele se fazia fraco. E até o fraco procurar ajudar. Quem era forte, ele era forte. Anunciando a Cristo. No início da igreja, a maior autoridade não era o bispo, era o apóstolo. Que a igreja mudou. O bispo era só uma questão de administração da igreja. Fracos me fiz fraco. Com todos me fiz tudo para salvar alguns. Queria salvar pessoas, como anunciando Cristo do Evangelho. Depois morreu decapitado. Então, quando a gente faz isso, não pense que vai ter uma vida boa. Vai ter que não vai ter, não. O católico, né, vai ser perseguido. Todos eles aqui foram perseguidos. A recompensa na terra, de que adianta? Eu quero minha recompensa no céu, né? Quero ser acolhido no céu, como ele também. Ensina. Então, é se entregar totalmente à pregação, passou a noite em oração, depois saiu para pregar, que é um dever da igreja católica, os padres, pregar, e não se usar da pregação para ganhar dinheiro, para vender feijão a R$1.000 aí, como tem igreja aí que faz, de Nosso Senhor. Pois bem, então é isso que a gente tem que fazer, ler esse evangelho aí em casa, para não ficar só escutando, né? Chega em casa, leia cada dia o evangelho. Cada dia tem um trecho do evangelho, leia, porque é que a força que o Jó teve, a fé, né? Nesse momento difícil que passa, uma das coisas piores, tem tanta informação que vira uma desinformação. Já pensaram nisso? É tanta coisa na cabeça da gente que no final ninguém sabe o que é. Não sabe mais nem como começou, nem como terminou. Um fala uma coisa, um fala outra. É tanta informação que jogam aí para a gente, que no final a gente não sabe nem o que é. Sabe que tem gente morrendo, mas a verdade está tudo por aí. Então quem é que não vai dar a força? Nosso Senhor. É a pregação. Seja louvado nosso Senhor.